Bom dia, sejam bem-vindos. Nós temos aí dois PCs homens que não estou acostumada, normalmente a grande maioria são mulheres, né? E como tem PCs novas aqui, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Gabriele, mas todo mundo me conhece como Gabi, pode me chamar de Gabi, fiquem à vontade. Eu tenho 28 anos, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Né? Talvez alguns já reconheçam o sotaque de longe. Sou psicóloga, sou supervisora clínica e sou uma das responsáveis pelo Merak Psicologia. Fundei o Merak e muitas pessoas, inclusive, chegam até mim por conta do Merak Psicologia, que é um projeto que oferece prática clínica e supervisão gratuita. Tá? Basicamente é isso. E aí, para eu entender com quem eu estou falando, eu gostaria de saber se tem estudantes de psicologia aqui. Tem algum estudante ou todos são formados já? Algumas eu já sei que são formadas, mas a Lohane eu sei também que é formada. Eu sou estudante, a Ana Luísa é estudante. Ah, legal. Então tá, só para eu entender assim qual o linguajar que eu vou usar, tá? Acabei de me formar. Ah, a Gabi acabou de se formar. Legal, parabéns. E eu fico sempre muito orgulhosa quando tem estudantes nos grupos, porque eu não tinha esse conhecimento de participar de grupos, de fazer supervisão, nada disso na minha época. Então eu admiro e fico muito orgulhosa. Nada. Vamos lá. Sem muita enrolação, eu vou compartilhar a tela com vocês. A ideia é que essa aula dure no máximo 1 hora, no máximo, tá? Porque ela de fato é uma mini aula. Em todas as etapas do que eu vou explicar para vocês, eu vou explicar o que eu faço, por que eu faço e como eu faço, tá? Deixa eu compartilhar aqui. E aí, desculpa, abri na página da música. E aí, o que vai acontecer hoje? Qual o cronograma? Eu vou dar algumas dicas valiosas para esse momento ser enriquecedor. Depois eu vou explicar a estrutura da minha primeira sessão, sempre lembrando que é a minha, tá? Não é a de Beck. Depois eu vou explicar as sessões seguintes, como que eu faço. Eu vou abrir um momento de troca e network entre vocês também, para a gente poder falar, né? E aí, de repente, fazer algumas conexões já aqui. Vou dar uma sugestão de leitura. Vou falar do meu próximo grupo de estudos, para quem tiver interesse. Tem uma frase reflexiva e a gente fecha com dúvidas e feedback. Parece muita coisa, mas vai ser rapidinho, eu acredito. Vamos lá, para as dicas. Abra seu coração para aprender. Quem já me conhece sabe que eu sempre digo isso. Quando a gente aprende com amor, a gente aplica com amor, a gente repassa para os colegas que a gente vai estar ajudando com amor também. Então estejam de coração aberto. Todas as dúvidas importam. Não saiam com dúvidas, por favor. Vai ter um momento que eu vou abrir até uma caixinha de dúvidas anônima para quem tiver com vergonha de perguntar, tá? Então, por favor, perguntem. Atenção aos termos técnicos, porque são os termos técnicos que nos tornam profissionais, então é importante. Esteja presente, esteja aqui com a gente para agregar, compartilhar também com o grupo, caso queiram. Use o microfone ou o chat para perguntar. Podem levantar a mãozinha, que o Zoom tem essa opção, ou então escrever lá no chat, que fez outra, eu vou estar de olho no chat, tá? O importante é não sair com dúvida. E de preferência, quem puder abrir a câmera, eu agradeço muito, porque o feedback visual é muito importante para mim, tá? Que vez ou outra eu faço uma pergunta de tá, entendeu, tudo bem? E aí, quando vocês balançam a cabeça, fica claro para mim. Quando a expressão é de dúvida, eu explico de outra maneira. Então, se puderem manter a câmera aberta, ótimo, tá? Vamos lá. Aqui tem a estrutura da minha primeira sessão. O slide vai ser esse, eu só vou explicando um por um, tá? Eu fiz aqui um pequeno esboço, e aí eu vou explicando o que, por quê e como eu faço. Então, bora lá. A primeira coisa que eu faço é me apresentar.
Então, eu me apresento. Por quê? Porque eu entendo que a pessoa está contando ali algo íntimo dela, alguma dor dela. Não sei se vocês fazem terapia, mas assim, é muito desconfortável. É muito desconfortável. Então, ela precisa saber para quem ela está falando. Por isso, a primeira coisa que eu faço é me apresentar de forma breve, como eu fiz com vocês. Se vocês acharem necessário, vocês podem falar também as formações de vocês. Ah, tenho pós, tenho especialização, fiz um curso do assunto tal, não tem problema nenhum. Mas nome, idade, se preferirem, de onde você está falando, porque hoje no online a gente atende aí o mundo todo, né? Então, talvez seja importante ela entender para quem ela está falando. Então, por isso, eu me apresento rapidamente. Em seguida, eu pergunto por que buscou terapia. Porque é isso, a gente precisa entender para que ela está ali, o que levou ela até você. Que talvez seja o ponto principal da consulta, é entender por que ela está ali. E aí, como que eu faço? Normalmente eu faço assim, e aí, Luísa, o que te trouxe até esse momento? O que te fez chegar ao nosso encontro? E aí é o momento que ela vai falar, vai começar a se expressar, e é um momento de muito, muito, muito acolhimento. Então, a gente vai acolher, a gente vai ouvir, a gente vai estar ali muito interessado, porque cada detalhe do que o paciente está trazendo é muito importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está coletando dados, que a gente está criando um vínculo com o paciente. Isso não significa que a gente não possa fazer perguntas pontuais. Então, se o paciente, por exemplo, está trazendo uma queixa de ansiedade, não tem problema nenhum a gente perguntar quando começou, por exemplo, tá? Inclusive, eu não sugiro que pergunte qual foi a primeira, quando foi a primeira, porque dá a sensação de que vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, eu sempre pergunto quando começou, para dar uma ideia de início e fim, tá? Então, eu pergunto quando começaram os sintomas, de forma pontual e sem interromper, percebendo sempre se o paciente está confortável em dizer, tá? Então, nessa etapa, é isso que eu faço. Eu coleto algumas informações ali da queixa principal, que tem diferença em relação à demanda. Queixa principal é como o paciente está trazendo, é o que o paciente está trazendo. A demanda é o que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a queixa principal. Ah, eu arrumei um novo emprego, comecei a ter muitas crises de ansiedade, porque meu chefe é muito rígido, ele fala grosso com as pessoas. Aí eu chego em casa, meu marido grita comigo, eu fico mais ansiosa ainda. Essa é a queixa. A demanda é ansiedade, tá? Então, demanda a gente define aí o que é. E normalmente a gente faz isso aqui na segunda etapa mesmo. Após ouvir, acolher e pegar algumas informações, eu vou para o passo 3, que é psicoeducar sobre a TCC. E aí, por que eu faço a psicoeducação após ouvir? Porque eu uso as informações que o paciente trouxe para dar exemplos em relação à TCC, tá? Então, vamos dar o exemplo do paciente ansioso, que eu acho que é o que a gente mais encontra hoje, né, na clínica. Uma das psicoeducações que eu faço aqui sobre a TCC é o modelo cognitivo, que é situação, pensamentos automáticos, emoções e comportamento. E aí, eu já uso o que o paciente trouxe como exemplo. Eu falo, olha, a TCC entende que a forma com que você interpreta as situações faz com que você reaja de uma determinada maneira. Por exemplo, quando você me trouxe a situação que quando você chega no seu trabalho você fica ansiosa, provavelmente surgem pensamentos automáticos, pensamentos que surgem espontaneamente, que a gente não tem controle, que são: meu chefe vai me demitir, meu chefe está exigindo muito de mim. E aí sempre linkado ao relato do paciente, tá? É porque aqui eu estou dando exemplos para ficar mais claro.
às vezes o paciente traz mesmo o pensamento automático, e aí fica ainda mais fácil de exemplificar, tá? Esses pensamentos fazem com que você sinta ansiedade. E essa ansiedade traz o comportamento fisiológico, que é o coração ficar acelerado, você ficar ofegante, suas mãos suarem. Cada paciente também tem o seu comportamento fisiológico. A gente vai sempre usar o do paciente, tá? E aí, eu estou psicoeducando sobre o modelo cognitivo, usando a exata situação que o paciente acabou de me trazer. E isso ajuda muito no vínculo terapêutico, porque eu já ouvi coisas incríveis após fazer isso. Às vezes, eu já tive um paciente que falou assim, nossa, parece que você está lendo a minha mente. Como que você sabe que é assim? Então, ajuda muito. Eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo. Eu falo que a terapia cognitivo-comportamental é 50-50, que tem o empirismo colaborativo. Eu vou fazer a minha parte, é importante que ela faça a dela. Eu explico também que a TCC ela tem o objetivo de tornar o paciente seu próprio terapeuta, que é uma terapia com começo, meio e fim. Então, eu dou as explicações básicas ali sobre a TCC. Fiz isso, não faço nunca mais? Não. A gente sabe o que é TCC, ou a gente está aprendendo. O paciente nunca ouviu, provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Então, além de explicar o modelo cognitivo, usando uma situação dele como exemplo, em outra sessão eu vou usar um vídeo para psicoeducar. Eu vou enviar um texto para psicoeducar. Entendam que cada pessoa aprende de uma determinada maneira. Eu reescrevo as coisas para aprender. Tem paciente que visualiza, entende. Tem paciente que lê, entende. Tem paciente que escuta e aprende, né? Assim como a gente. E a gente não sabe exatamente como o paciente aprende. Então, a gente vai psicoeducar mais de uma vez, sempre relembrando, olha, a TCC tem a intenção de tornar você o seu próprio terapeuta, por isso é importante que você faça os planos de ação, que são as atividades de casa, vai sempre relembrando, sempre que possível, tá? Então, é isso que eu faço na terceira etapa, psicoeducar. Até aqui, tranquilo? Ou vocês têm alguma dúvida? Aí. Tranquilo? Beleza. Vamos para o quarto passo, então. Se a Eu posso câmera... fazer uma pergunta? Pode, sim. Eu gostaria de saber em relação à psicoeducação, qual é a forma de psicoeducar o paciente? Você manda vídeo, texto, como que funciona? Então, a psicoeducação ela pode ser feita de diferentes maneiras, tanto com texto, como com vídeo, como usando o paciente como exemplo, compartilhando a sua tela e mostrando para ele. Ali, modelo cognitivo, por exemplo, eu faço isso. Eu tenho um prontinho, que aí eu compartilho a minha tela e mostro, Ah, tá? De diferentes maneiras. O importante da psicoeducação é que seja na linguagem do paciente. Então, hum, meu paciente não tem o ensino fundamental completo. Eu não vou mandar um texto para ele. Provavelmente um vídeo mais dinâmico vai funcionar melhor, né? Não usar muitos termos técnicos. Modelo hum, cognitivo, eu não falo isso para o paciente na primeira consulta, eu falo ciclo. eu acho que isso é um desafio, você não usar muitos termos técnicos que Sim, o paciente pode não compreender, né? sim, exatamente. A gente vai treinando. Eu sempre sugiro isso, que vocês treinem com um amigo. Explica o modelo cognitivo para ele. Ah, Se tá, for psi, melhor ainda, entendi. tá? Ou se não for psi, mãe, vem cá. O que que você entende quando eu falo que a TCC entende que... tananana? Ah, não entendi Hum, nada. Opa, vamos rever. Não, entendi. É assim, 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 tá? então, o ideal é treinar, né? Treinar. Entendi. Nós somos também um pouquinho professores, né? Porque na TCC a gente ensina o tempo todo, Entendi, tá bom. tá? E pode perguntar para o paciente se ele entendeu. Ah, entendi. Como que você entendeu? Explica para mim, né? Hum, Sem deixar ele constrangido, se ele estiver confortável. Você pode me explicar o que que você entendeu desse ciclo?
Aí ele vai te explicar e você pode fazer as correções ali, Entendi. tá? Obrigada. Nada. Tem um livro, ele tá lá na estante de cima. Aí eu pego para mostrar para vocês no final. Me lembra, me cobrem. Que é Psicoeducação e tem um subtítulo, em Terapia Cognitivo-Comportamental. Ele é ótimo para isso, tá? Para falar sobre isso. Tendo dúvida, gente, pode interromper, hein? Não tem problema não. Gabi, Sim. aproveitando, nisso que você psicoeduca sobre a TCC, você já pede para ele começar a monitorar os pensamentos? Ainda não. Na verdade, isso é muito relativo, depende muito do paciente. Eu tenho uma paciente que é programadora, por exemplo. É super tranquilo. Ela tem um raciocínio bom para já entender, para já aplicar. Mas normalmente não. Normalmente eu só psicoeduco. E aí, no final ou na segunda sessão, eu começo a pedir para aplicar. Ah, tá certo. Tá? Mas é relativo, você vai avaliar. Uhum. Tá? Uhum. Mas eu explico aqui como a gente vai trabalhar. Eu explico que a gente vai identificar os pensamentos automáticos, que a gente vai questionar quando eles forem disfuncionais, eu falo que a gente vai quebrar o ciclo através do pensamento automático e do comportamento. Tá? Então, ele mais ou menos já sabe ali que a gente vai começar a identificar os pensamentos automáticos. Tá? Beleza. Parte 4, etapa 4 da primeira sessão. Eu faço ou inicio a anamnese. Nem sempre eu vou conseguir fazer a anamnese toda. A minha é bem simples, eu pego as informações básicas. Então, às vezes eu consigo fazer toda. Mas quando eu não consigo, fica para a sessão seguinte, tá? E aí, eu faço, por que que eu faço? Acho que, né, é coleta de dados, então acho que está claro. E como que eu faço? Da forma mais natural possível. Por exemplo, eu pego aqui, né? Normalmente já estou ali com a fichinha do paciente. Aí eu falo, Daiane, agora eu vou te fazer algumas perguntas, e aí eu vou olhar para baixo, porque eu vou preencher aqui a sua ficha. Eu não falo anamnese para o paciente, gente, eu falo ficha, porque eu acho anamnese um termo muito técnico e eu acho que ele não é obrigado a saber. Eu vou começar a preencher sua ficha e eu vou aproveitar para te conhecer melhor. Pode ser? Normalmente o paciente concorda. E aí algumas perguntas são pontuais, como qual a sua data de nascimento? Se você não pegou antes, né? Algumas pessoas pegam a ficha de dados antes. Deixa eu tirar esse brinco, que está me machucando. Pegam antes. Mas se você não pegou antes, você vai fazer perguntas pontuais, como qual a sua data de nascimento, quantos anos você tem, endereço, CPF. São as perguntas que não tem como correr, vai ser pontual mesmo. Mas as outras, por exemplo, enquanto você me falava porque você buscou terapia, você falou que mora com a sua mãe. Mora mais alguém ou são só vocês duas? Ah, mora eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Ah, legal, legal. E como que é a relação de vocês? Vocês se dão bem? Vocês são aquela família que janta todo mundo junto? E aí eu vou pegando informação e eu vou batendo papo. E aí eu normalmente pego informações daquela roda da vida. Então eu busco ali informações da roda do ciclo social, trabalho, estudos, família e relacionamento. Normalmente a minha anamnese se baseia nesses aspectos. Tá? E é uma conversa, então eu vou conversando com o paciente. E aí, você está conhecendo alguém, está namorando? Como que são as suas relações amorosas? E aí o paciente conta. Então, vai tudo muito no manejo ali. E a postura muda de acordo com cada paciente. Tem paciente que é super de boa, a gente consegue trocar ideia. Já assim, na primeira consulta, tem paciente que é mais sério. Dependendo da demanda também, do humor do paciente. Então, tudo isso a gente vai personalizando. Mas, de um modo geral, não é um de frente com Gabi. Não pode ser um de frente com Gabi. Então, eu faço de forma espontânea, o mais espontânea possível. Tá? Depois eu falo que a gente vai conversar um pouquinho sobre uma parte mais burocrática ali da sessão, que é o contrato terapêutico,
que, independente de qualquer coisa, eu sempre faço na primeira sessão, acho muito relevante. Então, eu falo sobre o pagamento, eu falo sobre faltas e remarcações. Também cada uma faz de um jeito. O que eu faço é remarcar a sessão pelo menos no dia anterior. Se avisar no dia, se avisar em cima da hora que não vem, por algum motivo que não seja emergência, eu considero como falta. Então, eu considero consulta feita e só vejo na próxima semana mesmo. Tá? Se aconteceu alguma coisa, aí a gente remarca para a mesma semana de preferência. Então, enfim, eu explico sobre esses detalhes para o paciente, sobre o contrato terapêutico, as regrinhas da terapia. Tá? E aí eu fecho pedindo feedback e eu também dou feedback. E o feedback, Monique, pode perguntar. Eu tenho uma perguntinha sobre esse contrato terapêutico. Você faz de forma só verbal? Você tem um contrato escrito? Porque eu tenho muita dificuldade nessa questão. Eu queria saber, porque eu, de preferência, eu preferia ter o contrato escrito também, e eu não sei muito bem como fazer isso. Eu sei que Tá, tem que conter, mas eu não sei muito bem como organizar isso. sim, Então, eu queria saber como você faz. beleza. Eu faço, ele pode ser feito de forma verbal, tá? Mas na verdade eu faço de duas maneiras. Quando o paciente entra em contato, eu envio uma ficha de dados. E aí, além de completar o nome, idade, endereço, CPF, eu coloco assim: estou ciente que consultas desmarcadas em cima da hora, é alguma coisa nesse sentido, em cima da hora ou sem antecedência, serão consideradas faltas, e faltas são cobradas normalmente. Isso também é um tipo de contrato, porque ele coloca lá, estou ciente, tá? Então, você pode colocar mais informações nessa primeira ficha e considerar que o contrato foi feito. Nessa partezinha aqui, você só relembra, tá? Então, além da ficha, dessa ficha que eu peço para o paciente preencher, só com essa informação sobre remarcação, porque às vezes eles pedem para remarcar a primeira consulta 1 hora antes, eu faço de forma verbal na consulta e envio para o paciente no final da consulta, por escrito. Mas quando eu envio, eu explico que não precisa assinar, preencher, assinar e me enviar de volta. É apenas para que ele tenha acesso às informações, tá? Então, eu faço praticamente de forma verbal, mas eu envio para ele ter acesso quando ele quiser aquelas informações, tá? Até para me resguardar. Que aí o paciente fala, não, eu já paguei essa consulta. Eu falo, tá, mas você avisou com meia hora antes da sessão que você não vinha. E aí, de acordo com aquele contrato terapêutico, lembra, aí eu relembro o paciente, enfim, para me resguardar também. Não tem problema pedir para o paciente assinar e te enviar de volta também, não. Eu que prefiro não fazer. Tá? Respondi sua dúvida? Beleza. Luísa. Então, eu tenho dúvidas sobre essa questão do contrato terapêutico, porque você definir o contrato terapêutico depende muito da abordagem, né? Porque tem terapeutas que decidem fazer verbal ou então escrito, né? E se por acaso o terapeuta decidir o contrato terapêutico de forma escrita, como que funciona essa questão no atendimento online? Porque o paciente, no caso, teria que assinar, né? Como que funciona isso? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pergunta é, se for de forma escrita, como que seria no online? Isso. A gente envia para o paciente, ele imprime ou ele assina de forma digital com assinatura eletrônica e envia de volta para a gente. Entendeu? Então, no caso, ele teria que fazer assinatura e depois mandar Sim. para mim, como que é? Isso, ele pode imprimir, assinar, aí ele escaneia e te manda de volta, Ah, tá. ou ele pode assinar de forma virtual mesmo, que é com assinatura eletrônica. Que aí no próprio arquivo ele consegue colocar a assinatura dele lá. Ah, entendi. Aí manda de volta para mim, aí eu Isso, guardo. isso aí. Ah, Aí você arquiva lá no prontuário dele. entendi. E outra dúvida sobre a questão da amnésia. Geralmente a amnésia começa logo nos primeiros atendimentos, né?
Sim. Como que é? Como que é esse documento? Não, assim, eu queria saber se a amnese, ela começa sempre na primeira sessão ou então nas outras sessões, como que é? Normalmente se começa na primeira sessão, porque um dos objetivos das primeiras consultas é a coleta de dados, Ah, tá. tá? E aí a anamnese, ela tem perguntas sobre a vida do paciente de forma integral, e aí você vai coletando aqueles dados ali, Entendi. tá? Obrigada. Nada. Surgindo dúvida, pode perguntar. Monique, você levantou a mão de novo ou já estava? Peraí que eu não estou conseguindo baixar. Eu baixei, consegui. Então tá, beleza. Onde eu estava, aqui no feedback. Por último, eu peço e também dou feedback. E normalmente eu não pergunto como foi para você, também de forma mais engessada. Normalmente eu faço assim. E aí? O que você achou do nosso primeiro encontro? Tem alguma coisa que você gostaria que eu fizesse diferente, que fosse diferente? Às vezes eu pergunto também, tá animada para os próximos encontros? Fez sentido para você as explicações que eu dei e você acredita que isso vai te ajudar? Então eu faço perguntas assim, eu não faço uma pergunta de como foi para você, tá? E eu dou feedback. Eu acho isso muito importante, porque se é um trabalho colaborativo, talvez ela queira saber o que eu pensei, né, como foi para mim. E aí, a minha paciente que é programadora, por exemplo, eu dei esse feedback para ela. Eu falei, eu entendi que você sacou muito rápido as informações que eu estava passando, então eu entendo que a psicoeducação que eu vou fazer com você vai ser bacana, você vai compreender com facilidade. Já dei feedbacks assim também. Eu percebi que você expressou que estava com muita dúvida. Fica tranquila, a gente vai falar sobre isso outras vezes, a gente vai falar disso aos poucos. Eu sempre dou um feedback e falo sobre mim também. Eu falo, olha, eu acredito que eu consigo te ajudar nessa demanda. Eu acredito que eu tenho conhecimento teórico e prático nesse assunto, tá? E já falei que não também. Ó, a paciente traz vários assuntos, e aí um deles eu falei, olha, esse eu não tenho muito conhecimento teórico, mas eu vou buscar entender, e caso eu perceba que, que eu não tenho essa capacidade para te ajudar, eu vou te encaminhar para um profissional que fala exatamente sobre isso. E aí eu acredito que ele vai te ajudar. Tudo bem? Isso também é feedback, né? E aí eu estou lá sendo sincera com o paciente e dizendo como eu me senti em relação ao primeiro encontro dele, tá? Ficou claro? Deixa eu abrir aqui para ver mais de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre a estrutura da primeira sessão? Gabi, eu tenho uma pergunta mais técnica. Pode perguntar. É só uma dúvida mesmo em relação ao pagamento. Porque, assim, pelo que me parece, se cobra antes, né? Mesmo na primeira sessão. E eu fiquei com essa dúvida, porque eu acho que eu já ouvi de alguns psicólogos que, assim, faz um pacote, né? E estipula uma data para sempre recolher aquele valor, né? Todas as sessões que foram do mês. Sendo que a minha dúvida era isso, se também eu, mesmo que assim, ainda não tenho atendimento, já começa na confiança de, ele vai me pagar, e ainda nem começou as sessões, no caso. Então, eu fiquei um pouco assim, nossa, achei um pouco complicado, porque a pessoa vai confiar realmente em você e vai falar assim, não, eu vou pagar antes mesmo de começar, entendeu? Sim. Aí eu fiquei, será que realmente tem que ser assim? Eu sempre vou cobrar esse valor antes e assim, não vou deixar para cobrar depois. Uhum. Não existe uma regra, né? A gente vai fazendo do jeito que a gente... Na verdade, eu sempre falo, treinem, vê o que cabe melhor, o que vocês acreditam que funciona melhor para vocês. Até a estrutura da sessão é um exemplo. Para eu chegar nesse modelo, eu testei outros modelos. E aí vocês podem fazer de forma completamente diferente e falar, nossa, faz sentido para mim, vou tentar usar assim. Ou então, tá,
uma parte fez sentido, isso aqui eu posso colocar, isso aqui eu acho que eu preciso tirar da minha. Então, a gente vai adaptando. Pagamento é a mesma coisa. Eu vou falar como eu faço, tá? O que eu faço é, eu cobro o mês antes, mas quando se trata da primeira consulta, eu deixo em aberto se o paciente quiser pagar só a primeira consulta e depois a gente acerta as outras do mês. Porque é muito relativo, assim, a gente precisa se identificar com o paciente e o paciente com a gente. Então, eu não vou cobrar 4 consultas, e aí, e se eu não me identificar também com o paciente? Isso já aconteceu comigo, encaminhei, né? Mas, normalmente, tá tudo certo, normalmente se identifica, e eu faço assim, entrou em contato para agendar, eu cobro, ó, hoje é dia 21. Se o paciente for atendido na terça-feira, a gente ainda tem 2 terças em janeiro. Então, eu cobraria essas 2 consultas, tá? E aí, em fevereiro, deixa eu ver que dia que cai. Na terça-feira. A primeira terça-feira de fevereiro é dia 7. Então, até dia 7, ele precisa acertar todas as consultas de fevereiro. Tá? Então, eu faço mensal e o pagamento é feito até um dia antes ou até o horário da consulta, para a consulta acontecer, a primeira do mês. Acho que ficou confuso. Ficou confuso ou deu para entender? Não, deu para entender. Ah, beleza. Mas fez super sentido essa questão de, pelo menos, acho que para mim fez mais sentido talvez deixar a primeira em aberto, né? E avaliando. Sim, Obrigada. sim. E tem psicólogos que cobram a mais e tem psicólogos que não cobram a primeira consulta, fazendo assim, que também é uma super sacada, tá? Fazendo assim, olha, o valor da minha primeira consulta é R$ 100. E nela a gente vai conversar sobre os valores das consultas. Aí o paciente vai lá, paga R$ 100. Na primeira consulta, o psicólogo faz uma avaliação financeira, faz tudo isso aqui que eu falei para vocês. E quando chega aqui na hora de falar de contrato, ela fala o valor. Por quê? Porque aqui ela já sabe com o que ele trabalha, já sabe mais ou menos qual é a renda dele. Então, se é um médico que trabalha em muitos hospitais, cirurgião, chega aqui no contrato, ela fala assim, olha, o valor da minha consulta é R$ 200, tudo bem por você? Tá? Ou então, se já não, se já é uma professora que tem 3 filhos, estou dando exemplos, tá? Que tem uma renda mais baixa, olha, o valor da minha consulta é R$ 70. Tudo bem por você? Então, personaliza o valor. Não é como eu faço valor fixo, mas eu sei que funciona muito bem assim, principalmente para quem está começando. Tá? Então, bota um valor fixo para a primeira consulta e define o valor em consulta ali para passar para o paciente. Tá? Eu acho que é uma super sacada, já tentei também. Não me adaptei, mas eu acho uma boa sacada também. Tá? Pode perguntar, Luísa. Então, no seu caso, você cobra por mês ou semanalmente? Como que é? Por mês. O paciente tem que pagar todas as consultas do mês, ali na primeira semana do mês. Ah, entendi. E sobre essa questão de cartão, quando o terapeuta vai receber o dinheiro, o que você indicaria? Tem algum cartão específico? Como que é? Não, eu só atendo online. Então, eu recebo normalmente por Pix. É Pix ou transferência. Hoje em dia todo mundo só faz Pix, tá? Alguns bancos virtuais permitem que o paciente parcele, né? Então, ele pode, por exemplo, pagar a consulta do mês e parcelar. Eu tinha uma paciente que pagava pelo PicPay por isso, porque vinha no mês seguinte, uma coisa assim. Mas Entendi. cartão, para você receber presencialmente por cartão, você precisa ter a maquininha. Aí você consegue parcelar, botar no crédito ou no débito para o paciente. E você Tá? indica alguma conta bancária assim específica? Eu uso Nubank, mas eu não entendo de maquininha, porque eu não faço atendimento presencial, só Entendi. online, tá? Obrigada. Nada. Se alguém do grupo tiver alguma indicação, pode colocar aí no chat para a Luísa, tá? Júlio, pode perguntar. Então, uma dúvida é quando o pagamento é semanal, no caso por sessão, né? É,
como é que você faz quando a pessoa não paga no período estipulado, né? Como é que você faz essa cobrança sem ser tão Invasiva. isso? Eu não recebo semanal, mas às vezes mesmo no mensal, tem gente que atrasa. Aí eu lembro. Oi, estou passando para lembrar que fizemos a primeira consulta do mês, mas ainda não acertamos. Se eu sei do contexto financeiro da pessoa, eu falo, oi, as consultas do mês estão em aberto, gostaria de saber se a gente pode combinar uma data para que o pagamento seja feito. Né? Que aí fica mais aberto, a pessoa fica mais aberta em dizer assim, ai, Gabi, realmente não está dando, a gente pode deixar para o dia tal? Normalmente eu ofereço data, ou mando um lembrete. Entendi. Tá? Bom, eu ia abrir para perguntar se vocês fazem muito diferente, mas como está tendo bastante dúvida, eu vou pular para as outras sessões. Deixa eu só ler o chat. Ó, geralmente na primeira sessão você utiliza algum recurso para a realização da explicação do modelo cognitivo ou apenas verbalmente. Na primeira sessão eu uso esse método de usar o que o paciente trouxe, a queixa dele, como exemplo. Nas sessões seguintes eu mostro, compartilho minha tela, se for necessário eu mando vídeo, se for necessário eu mando texto. Tá? Raina, PicPay é ótimo. Aí, Luísa, PicPay é ótimo, as pessoas podem fazer pagamento e utilizar o cartão de crédito para esses pagamentos. Luísa, eu trabalho presencial e uso a maquininha. Atualmente, a que melhor atende as minhas necessidades é a do Mercado Pago. Então, tem aí indicações, tá, Lu? Pode Entendi. perguntar. E tem outra dúvida, posso fazer? Pode? Então, você falou que você recebe mensalmente, né? Você decidiu uma data específica para o paciente te pagar, né? Certo? Eu coloco até a primeira consulta do mês. Ah, tá. E aí, eu queria saber, você recebe o valor completo? Sim. Como que é? Sim, por exemplo, se o mês tem 4 semanas e o paciente paga R$ 50 por consulta, até a primeira consulta do mês ele vai depositar R$ 200 para mim, Ah, tá. entendeu? Entendi. É o valor total daquele mês. Ah, Eu, pode perguntar. eu estou perguntando isso porque tem terapeutas que costumam cobrar de outra forma. Faz pacote, ou Sim, semanalmente, ou por mês, né? sim. Não, eu não faço pacote, o valor é fixo, mas o pagamento é por mês. Eu faço assim, principalmente por questão de falta. Se o Ah, paciente tá. faltou e não é nenhuma urgência, nenhuma emergência, a consulta já está paga. Eu estou ali disponível para o atendimento dele, né? Então é justo que eu receba pelo horário, Claro. né? Entendi. Então, por isso, principalmente, Tá bom, tá? obrigada. Nada. O outro fator é que as contas, né? Se eu for receber com data assim, só posso dia 20, tá, mas minhas contas vencem até dia 15, e aí como que eu faço? Né? Então, esse é um outro fator também, Aí tá? você define a data específica, né? Até o dia da consulta, O até dia do- ali o horário da consulta, Entendi. tá? Obrigada. Nada. Júlio, Só uma coisa rápida, eu acho o pacote válido, no caso, quando eu vou falar o preço, eu falo do preço avulso e eu boto um pouquinho mais baixo no mensal, justamente para incentivar a pessoa a fazer o mensal, pela série uhum. de vantagens que tem no ser mensal, né, como você falou. Sim, sim, sim. Também é uma boa. Também é uma boa. Eu não faço dessa maneira porque eu não dou a opção de pagar por semana. Eu já dei, não funcionou para mim. Então eu tirei essa opção. Mas com certeza é uma boa opção também. Dar um descontinho se o paciente pagar o mês todo, tá? Podemos pular para a estrutura das sessões seguintes? Beleza, vamos lá. E aí depois, né? O que que acontece depois? Depois ali que eu já terminei a anamnese, que eu já fiz tudo que a primeira consulta pede. Primeiro, eu começo fazendo ponte entre as sessões. Por quê? Para atualizar o paciente. O que que aconteceu, o que está acontecendo. E eu já emendo na agenda, aqui vai tudo muito rápido.
ponte entre as sessões e agenda, verificação do humor e informações relevantes da semana. Então, eu faço assim. Raina, semana passada, estou fazendo a ponte, tá? Semana passada, a gente falou sobre a estrutura da primeira sessão, né? Você me trouxe as suas principais dúvidas em relação a isso, e a gente combinou de hoje falar sobre a estrutura das sessões seguintes. Então, eu coloquei aqui na nossa agenda de hoje a estrutura das sessões seguintes. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar na agenda de hoje? Os pacientes às vezes têm, às vezes não têm, tá? E às vezes eu não abro, eu deixo assim. E a gente combinou de falar hoje sobre a estrutura das sessões seguintes. Tudo bem? Tudo bem. Mas antes, eu sempre uso isso, acho que meus pacientes devem ouvir a minha voz dormindo falando isso. Mas antes da gente entrar no assunto da estrutura das sessões seguintes, eu gostaria de saber como você está se sentindo e se aconteceu algo de relevante na sua semana. Então, o passo 1 e o 2 eu faço quase juntos. Eu faço a ponte, falo da agenda, o que está programado para hoje, pergunto como está se sentindo e se tem algo relevante que aconteceu na semana. Algo relevante pode ser de bom ou de ruim. E aí a gente tem que falar isso para o paciente, porque eles só falam o que aconteceu de ruim, tá? Normalmente eles só falam o que aconteceu de ruim. Aqui é muito rápido. Eu não perco 3 minutos fazendo essas 2 primeiras etapas. Vou fazer de novo agora de forma direta. Monique, semana passada a gente falou sobre a estrutura da primeira sessão, você trouxe as suas dúvidas, e a gente combinou de falar hoje sobre a estrutura das sessões seguintes, tá? Então, hoje a gente vai falar principalmente sobre a estrutura das sessões seguintes. Mas antes da gente entrar nesse assunto, me conta como você está se sentindo hoje e se aconteceu algo de relevante na sua semana. Bem rapidinho. E aí, se aconteceu algo de relevante, o paciente vai trazer. Aconteceu, eu briguei com a minha mãe, foi horrível. Aí a gente vai intervir, a gente vai acolher, tá? Vai até questionar e, de repente, até vai desandar umas outras etapas daí da estrutura. Se aconteceu algo de bom, normalmente o paciente conta de forma mais pontual, a gente fica feliz junto, a gente comemora junto, né? E aí tem essa pequena intervenção aqui quando aconteceu algo de relevante. Quando não aconteceu, não, mais para o final da terapia, normalmente, né? Não, a semana foi tranquila, tá tudo bem. A gente pula para a etapa 3, que é a intervenção em relação à meta terapêutica. Então, eu estou partindo do princípio que nas primeiras sessões, que tem a estrutura parecida com a primeira sessão, a gente definiu meta. Se não definiu ainda, a gente vai definir aqui. Tá? Então, eu vou fazer uma intervenção. Se a meta terapêutica é regular o humor, regular a ansiedade, aqui eu vou levar alguma atividade, alguma técnica, algo que está preparado lá no plano de tratamento desse paciente para fazer a intervenção. Tá? E aí vamos supor que eu levei ali o contínuo cognitivo, que é uma técnica da TCC, e a gente fez. Depois que a gente fez, eu vou para a intervenção do plano de ação. Se eu passei algum plano de ação, tá? Não é obrigatório passar atividade para semana em todas as consultas. Então, se eu passei, eu vou corrigir com o paciente, né? A gente vai falar sobre isso. Como foi, o que ele fez, como ele se sentiu, enfim. Cada vez é um plano diferente, então a gente vai conversar sobre o plano de ação, tá? Feito isso, eu vou passar um novo plano de ação, né? Eu vou combinar com o paciente um novo plano de ação, se houver também, porque não é obrigatório que tenha um plano de ação, né? E vou fechar fazendo uma agenda extra da próxima sessão. Então, fica mais ou menos assim. Fiz aqui a intervenção, deixa eu pegar um exemplo prático para vocês. Tá. Aqui na intervenção da ansiedade, a gente falou sobre o chefe, vou voltar de novo para o chefe.
o chefe lá e tal, e aí ela me contou que ia ter uma reunião de trabalho com esse chefe. Na agenda aqui no finalzinho, eu coloco assim, então semana que vem eu posso colocar aqui na agenda da próxima consulta, para você me contar como foi, o que passou pela sua cabeça, como você se sentiu e como você se comportou nessa reunião? Ah, pode sim. Então tá, então semana que vem a gente vai falar um pouco sobre como foi essa reunião para você. Pronto, aí eu já deixo registrado. Eu deixo registrado o plano de ação, se tiver, tá? E deixo registrado um assunto para a próxima sessão. Às vezes, esse assunto é a intervenção da meta terapêutica também, tá? Então, eu tenho lá um plano de ação para o paciente, e aí eu vou colocar aqui na agenda da próxima sessão. Se eu não fiz o contínuo cognitivo, por exemplo, na próxima sessão, a gente vai utilizar uma técnica para conversar sobre esse seu pensamento de que você é burra. Pode ser? Aí o paciente normalmente concorda e a gente fecha, tá? Ficou confuso? Ou deu para entender? Pode perguntar, Luísa. Eu gostaria de perguntar sobre esse número 1, que é a ponte entre ascensões e agenda. Então, quer dizer que toda ascensão você combina com o paciente o que ele gostaria de falar na próxima ascensão? Sim, sim. Às vezes acontece do paciente falar assim, lá no finalzinho já. É porque como os meus pacientes são condicionados, no finalzinho ele fala assim, eu também preciso falar muito com você sobre tal coisa, assim, eu queria que a gente falasse sobre isso na próxima sessão. Eles falam antes de eu perguntar, antes de eu dar alguma sugestão. Ah, entendi. Porque muitas vezes na próxima sessão ele vai querer falar de outro assunto e vai ficar Mas aí, perdido, isso. né? Mas aí não posso sair muito da meta. Se não está relacionado à meta terapêutica, eu falo assim, olha, esse assunto não está relacionado à sua meta terapêutica. Você quer abrir um parêntese para a gente falar sobre isso? Tá? Aí o paciente vem, traz, a gente conversa sobre aquilo ali e eu falo, agora a gente pode retomar para sua meta terapêutica, tá? Porque senão ele fica cada sessão trazendo uma coisa, porque a vida é dinâmica e eu falo isso para os pacientes, né? A gente não vai parar a vida e falar só da ansiedade, porque tudo vai acontecer simultaneamente. Então, eu falo isso para o paciente. Só que é importante que a gente tenha meta, que a gente fale sobre o assunto da meta nas sessões, para a gente alcançar. Né? Mas, claro que ele pode trazer outros assuntos que ele achar pertinente para a terapia dele. Entendi. Então, primeiro a gente tem que combinar com o paciente qual a meta, qual é o objetivo que ele quer alcançar, né? Isso Entendi. aí. A TCC, ela trabalha com meta, isso às vezes eu explico também lá na psicoeducação, tá? Ou então eu falo, porque assim, como eu ouvi o que o paciente trouxe, eu defino a demanda. E aí eu já pergunto para ele. Então, o que eu estou entendendo você está procurando terapia para trabalhar a sua ansiedade. É isso? Ali eu já defino uma meta. Às vezes o paciente traz um monte de coisa, aí eu digo, olha, então você está buscando terapia para trabalhar a sua ansiedade por uma questão de relacionamento, porque o seu casamento não está muito bem, e também porque você quer mudar de carreira. É isso? Aí o paciente fala assim, tá, por onde você quer começar? Por qual desses 3 objetivos você quer começar? Eu quero começar pela ansiedade. Ok. E depois da ansiedade, qual dos 2 você acha que é mais relevante? Aí o paciente fala, às vezes eu sugiro. Eu falo, olha, eu sugiro que a gente comece pela ansiedade. Pode ser? Aí se o paciente concordar, sim. Então eu faço definição de meta às vezes na primeira consulta. Entendi. Mas precisamos fazer. Entendi. Tá? Obrigada. Nada. Gabi, Uhum. Aqui no ponto 3, intervenção em relação à meta terapêutica, para ver se eu entendi. Por exemplo, meu paciente veio com questão de ansiedade, com TAG. Aí nessa intervenção a meta terapêutica é a hora que eu vou fazer psicoeducação sobre o problema dele, explicar mais ou menos. Isso.
psicoeducar, aplicar alguma escala, ensinar uma respiração diafragmática, tudo que tem a ver com o plano de tratamento dele. E assim, aí como que eu entro no ponto 4, intervenção do plano de ação? Se eu não deixei nenhum plano, se for a primeira vez, não tinha nada. Se não tinha, pula para o novo plano. Ah, certo. E se tinha alguma coisa aí, na intervenção do plano de ação, eu pergunto se ele fez? É isso? Isso aí. Ah, tá bom. Tá? Se não fez, por que não fez? O que aconteceu? Plano de ação, eu normalmente pergunto assim, qual a chance de 0 a 10 de você realizar essa atividade? Eu não falo plano de ação para o paciente, não. Eu falo plano de ação nas supervisões aqui, porque é o termo técnico que a Judite usa. Mas, normalmente, eu falo atividade da semana para o paciente, tá? Quando ele não tem uma questão escolar com atividade da semana, que às vezes o paciente fica resistente só por conta do termo que a gente utilizou, tá? Mas eu pergunto para ele, de 0 a 10, qual a chance dele executar, dele fazer. Principalmente quando eu entendo que pode ser difícil para ele, tá? E aí, quando não faz, a gente sempre entende por que não fez. Isso é muito importante, tá? Obrigada. Respondi sua dúvida? Uhum. Beleza. Tem uma dúvida aqui no chat. Gabi, nessas sessões seguintes, você costuma utilizar algum instrumento padrão? Na graduação, a gente utiliza atividades mais direcionadas às crenças do paciente. Depois das informações iniciais coletadas, métodos terapêuticos. Utiliza inventário. Se tem algum padrão, não. Minha cachorra, eu acho que o vizinho tá subindo aqui no telhado dele, a cachorra vai latir, tá, gente? Se atrapalhar muito, você já viu. Não tenho um instrumento padrão, porque cada paciente traz uma demanda diferente. Então, eu não consigo padronizar, tá? Eu consigo padronizar e mais ou menos a estrutura da sessão, porque isso também pode mudar. Tá? Pode ser que aqui no tópico 2, ele traga uma bomba, assim, que aconteceu durante a semana. E aí, é importante para mim manter ali, acolher. Tá? Então, eu não vou estar lá com o paciente chorando, porque, não sei, o bichinho de estimação de 10 anos morreu. Eu não vou falar assim, tá, mas você fez o plano de ação? Né? Então, tem a estrutura, a gente tenta manter a estrutura dentro do possível, né? Mas não tem nenhum padrão. Tá, Gabi? Não sei se eu entendi direito, mas se foi isso, me diz aí se eu te respondi. Luísa, pode perguntar. Então, eu queria saber, quando o paciente não realiza o plano de ação, no caso a atividade, né, que é para casa, né, você costuma fazer questionamento? Sim, eu pergunto por que não fez, o que aconteceu, o que impediu de fazer. Eu vejo se está relacionado ao modelo cognitivo dele, ou se não. E, às vezes, eu até faço inserção com ele. Também é uma opção, tá? Ou eu passo de volta o mesmo plano de ação, ou eu faço inserção, dependendo do que foi, o que aconteceu, tá? Aí vocês conversam sobre isso na próxima sessão, né? No caso, quando você Isso, devolve de novo o plano de sim. ação. Aí ele entra para a próxima sessão nessa etapa aí, Ah, entendi. tá? Obrigada. Nada. Júlio, gente, eu vou petiscar um morango aqui, que essa hora já tá batendo fome. Quando você vê a necessidade no primeiro contato de uma investigação de hipótese diagnóstica, já começa aí com o que perguntaram, né, sobre inventário, teste, já começa a aplicar já nessa segunda ou mais à frente Uhum. para investigar? Aplico. Aplico já na segunda. Explico por que eu tô aplicando. Aí já tem uma meta definida, né? Então eu explico por que eu tô aplicando e aplico. Entra aqui como intervenção da meta terapêutica. Entendi. Tá bom, obrigado. Nada. Luísa, a mãozinha já estava ou você levantou de novo? Não, já estava. Tá, beleza. Bom, acho que a gente tirou bastante dúvida. Alguém tem alguma outra dúvida?
até aqui, sobre a primeira e as sessões seguintes? Tá fazendo sentido para vocês? Beleza. Então vamos lá. Que eu botei de extra, né? Porque eu não me aguento, gente. Eu tive um evento ontem, cheguei em casa muito tarde. 1h30 da manhã eu estava fazendo essa aula para vocês. Sério. A cara de sono não mente, né? A cara fica redonda. Bom, aqui um momento mais interativo agora pra gente. Pensando em tudo isso, em estruturas, em técnicas e o que fazer, o que não fazer, eu quero saber qual o objetivo da primeira etapa ali, da primeira fase da terapia. Eu vou colocar vocês em duplas por 3 minutos só, 3 minutinhos, para você e a sua dupla, além de criar um network, né, trazerem uma resposta para mim, beleza? O pessoal que está com a câmera fechada, tá aí? Me dá um feedback para eu saber se eu coloco vocês na sala, porque senão pode atrapalhar tudo. Eu tô aqui. Laerte tá, Raina, Chay também. Luana, Maria Renata, Lohane e Ana Luísa. Vocês estão aí? Raina, Júlio. Chat, deixa eu ver no chat. Maria Renata, sim. Gabi, sim. Lohane, sim. Acho que só quem não respondeu foi Luana. Oi, Gabi, eu tô aqui, Ah. mas eu vou precisar sair. Então tá. Desculpa. Beleza, beleza. Então Obrigada, tá. Lu, por ter vindo. Obrigada, foi muito boa. Que bom. Genial. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, então deixa eu colocar Gabi, vocês. Sim. antes da gente separar em duplas, no caso é para a gente falar sobre os objetivos, e você falou networking. No caso, nos apresentar, como é que seria esse network? Pode. Vocês querem 5 minutos? Que aí vocês se apresentam, vocês podem dizer se vocês são da mesma área, não. Vocês que mandam, o que vocês preferem? Ou só discutir qual vocês acham que é o objetivo da primeira fase? Sugestões. Uhum. Uhum. Ah, não sei, eu acho que vai ser bem rapidinho. Assim, não sei, né? Para mim, eu acho que vai ser bem rapidinho. E a gente vai trazer para cá também, né? Tá. Pra gente falar com todo mundo. Isso, eu vou botar 3 minutos, tá? Eu acho que o Zoom permite, senão vai ser 5, tá? Acredito que ele permite sim. Então, 3 minutinhos só para vocês trazerem de volta qual o objetivo da primeira fase, tá? Se vocês concordarem, se não concordarem, vão trazer 2 respostas. Gabi, só uma dúvida. Essa primeira fase aí pega primeiras sessões? Vai até onde essa primeira fase? São as primeiras sessões, os primeiros encontros ali, Tá, ok. tá? Deixa eu ver, deixa eu botar o tempo aqui, 3 minutos, pronto. Tá, é só aceitar que vai aparecer aí na tela de vocês. Gabi, Sim, então, no caso, nesses 3 minutos, a gente só vai responder o objetivo e não vai se apresentar, certo? sim, o nome já vai estar ali, tá? Vocês vão conversar, vai dar tempo de conversar. Ah, pensei que a gente ia fazer aquela questão do network, de se apresentar, conhecer um ou outro. Se Tá der bom, tempo, então. pode fazer, Beleza. tá? Então tá bom.
Oi, Gabi, voltamos. tá. Deu tempo? Deu Beleza. tempo? Eu coloquei até um pouquinho, acho que eu botei 1 minuto a mais para o pessoal, porque foi muito rápido. Não deu tempo nem de eu escrever o nome de vocês aqui para fazer um sorteio que eu vou fazer. Quiser colocar meu nome 2 vezes no papel do sorteio, Gabi, já que está com tempo. Mas você sabe se é coisa boa? Ah, sorteio só pode ser. Será? Ah, se for para falar, pode tirar o meu. Se eu bem te conheço, você pedir para tirar. Gente, deu tempo? Rapidinho. Foi rapidinho, né? Bom, acho que deu para pegar algumas coisas, assim, para lembrar de algumas coisas, mas a gente deve ter esquecido alguma coisa, não sei. Tá, vamos lá. Eu vou sortear aqui o nome e aí um dos representantes das duplas vai falando, tá? Laerte fez dupla com quem? Ah, foi trio, porque a Luana saiu. Foi a Lohane e a Renata. Uhum. E aí, para vocês, qual o objetivo da primeira etapa da terapia? Então, a gente levantou essa questão do levantamento de dados, né, do paciente, a anamnese, né, as metas, né, é, criar as metas Uhum. terapêuticas Sim, e tinha mais alguma outra coisa, eu não lembro, mas era mais voltada para essa parte inicial mesmo, né, de conhecer o sim, paciente, né, criar as metas, né, já ir já montando as primeiras intervenções, né, também já ir fazendo as primeiras intervenções, mas sim. mais essa parte inicial mesmo, né, isso contando que fosse 3 partes, né, se vamos pensar em 3 partes, a primeira parte seria essa. Sim, sim. Você, Lohane e Maria Renata? Isso, Ah, tá. Ela colocou aqui no chat, criar vínculo. sim, também teve o vínculo, era o que eu tava esquecendo. Sim, boa, muito boa. Parabéns, vocês arrasaram. Parece que é fácil, né? Atender. Ai, vocês só escutam. É tanta coisa ao mesmo tempo na nossa cabeça que se eles fossem fazer, né? O pessoal aí de exatas, por exemplo, né? Deixa eu pegar outra dupla. Obrigada, Laerte. Laíse. Laíse fez dupla com quem? Ai, eu não sei se eu falo o nome dela certo. Raina. 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 Isso. E aí? Então, a gente colocou que os objetivos da primeira fase seria o vínculo, o acolhimento, a coleta de dados, né? E eu, de forma resumida, até falei, né? Resumindo, o reconhecimento, tanto meu, do paciente, quanto do paciente em relação a mim. E um outro ponto que a gente colocou também é que, às vezes, já na primeira sessão, a gente já consegue fazer uma intervenção. Às vezes, em relação à ansiedade, né? Existem a respiração diafragmática, algumas técnicas que a gente já pode Sim. ali auxiliar o paciente, tanto que essa primeira sessão, eles já chegam, quem tem, né, a questão da ansiedade, eles já chegam muito ansiosos, né? Então, assim, é outro ponto que a gente trouxe, a gente ficou meio na dúvida como colocar isso no termo técnico, né? E a gente colocou assim, intervenção emergencial, não sei se Sim, a gente poderia falar, mas seria isso, a primeira. sim. Ótimo, bacana. Isso é muito importante vocês trazerem, porque você falou de ansioso, mas imagina se é um paciente que se corta, ou que tem algum risco de suicídio, por exemplo, né? A gente não vai respeitar a estrutura da sessão e esperar a segunda para fazer uma intervenção. A gente vai ensinar ali alguma técnica de regulação emocional, por exemplo, tá? Então é isso. Gabi, Obrigada. até mesmo o contrato de vida também, né, nessa situação. Isso aí. Contrato de vida, que algumas pessoas conhecem como contrato de não suicídio. Isso aí. Arrasaram, meninas. Obrigada. Chayenne. Chay fez dupla com quem? Fiz dupla com a Luíse. Luísa.
Luísa, perdão. Misturou Laís com Luísa. Que as duas estão juntas aqui. Sim, para mim também. E aí, como Então, foi? foi legal, né? A gente estava com um pensamento bem semelhante e a gente identificou que a importância da primeira estrutura, da primeira sessão é realmente, primeiramente, criar o vínculo, porque nada adianta a gente coletar dados, fazer um monte de perguntas e a gente não ter aquela aliança terapêutica, né? Então, a gente primeiro, assim, tem esse cuidado de criar o vínculo e logo após, né, de forma sutil, coletar dados e fazendo a psicoeducação. Não sei se a minha dupla quer acrescentar mais alguma coisa. É isso, Lu? Sim, então tá. É isso aí. Arrasaram, meninas. Eu estava explicando para ela, porque já aconteceu comigo, né? Que aí... Ih, já foi. Pode falar. Tá. Que já aconteceu, igual você falou, de eu não me identificar com o paciente não se identificar comigo, mas já estava amarrada aquelas sessões ali, eu tinha que cumprir, e aí agora não estou fazendo mais isso. Eu estou primeiro pegando uma sessão separada, fazendo a psicoeducação, colhendo os dados e vendo se existe um vínculo entre nós, se não... Tudo bem passar para outro profissional, isso não nos torna incapazes, né? A gente tinha muito essa crença e tudo bem a gente botar essa demanda para outro profissional. Sim. E é isso, eu acho que hoje em dia o mais importante é criar o vínculo mesmo, para o paciente sentir a vontade de se abrir para você. Tudo bem que nem sempre a primeira sessão vai ser assim, mas a gente consegue perceber quando o paciente se identificou ou não, né? Sim, isso realmente é muito importante. É uma ótima dica. Obrigada, Chay. Raina já foi, né? A dupla dela já trouxe. Dai não foi ainda, né? Não. Então, conta, Dai. Você fez dupla com quem? Eu fiz com a Gabriela. Ah, sim. E aí? A gente falou sobre isso, né? Do objetivo ser o acolhimento, psicoeducar o paciente, entender a demanda, formar o vínculo e definir metas terapêuticas. Bem parecido com a primeira resposta. Até os tópicos. Muito bom, muito bom. Arrasaram. Obrigada. Agora acho que falta só a Monique e a dupla dela. Monique, você fez dupla com quem? Com a Lohane? Não, Lohane fez com a Laerte. Foi comigo. Com o Júlio. Com o Júlio. E aí? Então eu não vou nem sortear. Será que sai o nome de vocês? Deixa eu sortear. Peraí. Júlio. Vai, Júlio, então. Fala você. Quer falar? Legal. Só que eu não anotei, como você anotou. Então deixa eu falar, então. Tá ok, beleza. A gente colocou a anamnese, o levantamento de dados, né? Criação do rapport, né? Questão de vínculo terapêutico, de relação terapêutica, questão da psicoeducação também, a criação de metas, como já falaram também, né? Sim. Investigação de hipótese diagnóstica, o contrato terapêutico, e também os feedbacks, né, que você comentou, que eu achei bem importante. Eu não tinha ouvido falar, assim, dessa parte dos feedbacks vindo também do terapeuta, eu só tinha ouvido falar da parte da gente perguntar. Então, quando você me falou isso, eu achei super válido, até para manejar a questão do vínculo mesmo, porque é tão difícil a gente se expor também, né? E quando a gente se expõe um pouquinho para a gente falar o que a gente achou, do que a gente está achando da sessão também, eu acho que isso fortalece, né, o vínculo que você tem com a pessoa. E eu achei super válido. E a gente botou isso. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Monique. Tudo que vocês falaram é muito importante nas primeiras etapas. A terapia ela é dividida em 3 ou 4 fases. Eu vou falando e a gente descobre juntos se são 3 ou 4, que o tic-tac não funciona, não. Na primeira etapa, a gente está preocupado principalmente com criação de vínculo e coleta de dados. Tá? Eu estou falando de forma mais técnica,
tá? Na segunda, com a definição de metas e diagnóstico. Então, é quando a gente vai aplicar ali as escalas, né, os questionários. Na terceira, que a gente faz a intervenção, tá? E na última, o processo de alta. É mais ou menos dividido assim, dessa maneira. Claro que, às vezes, na primeira etapa, a gente está criando vínculo, coletando dados e já define a meta, né? Aí depois a gente vai para a intervenção, para o diagnóstico, depois intervenção. É mais ou menos nessa fase, mais ou menos nessas etapas que a gente vai fazendo, tá? Uma coisa que acontece muito é a ansiedade do terapeuta. E aí ele pula direto para a intervenção porque ele acha que se ele não intervir, ele não é capaz. E opa, peraí. Respeitar as etapas é muito importante para o processo terapêutico do paciente. A gente não precisa necessariamente intervir, mas foi como a Laís trouxe com a dupla dela, a Raina, muito relevante. Em alguns casos, a gente vai precisar intervir, sim. Tá? Então, é isso. O principal ponto aí das primeiras etapas da terapia, se eu pudesse colocar um top 1, seria criação de vínculo terapêutico. A gente pode esquecer de tudo, a gente pode esquecer de técnica, de estrutura, de tudo, se isso for interferir no vínculo terapêutico. A anamnese é muito importante? Sim, mas se eu estou fazendo anamnese, estou vendo que meu paciente está desconfortável, porque eu perguntei da família dele, eu não vou insistir. Eu dou até um feedback, eu falo, eu estou percebendo que você está um pouco incomodado de falar sobre isso. A gente pode falar sobre esse assunto em outro momento? Ponto. Eu estou preocupada em criar vínculo com ele, e não em coletar dados, apesar de ser importante também. Na verdade, acabei de coletar um dado. Existe alguma queixa em relação à família, né? Então, se vocês puderem prezar por algo, seja pelo... vão ali direto no vínculo terapêutico, tá? Beleza, então vamos lá para a gente poder fechar. Eu falei que ia durar no máximo 1 hora. Eu nunca dei essa aula, né? Primeira vez, nem imaginava quanto tempo duraria. Vou deixar aqui uma sugestão de leitura para vocês sobre estrutura de sessão, o capítulo 5 do livro TCC, Teoria e Prática, a nossa Bíblia, né? A minha não está aqui, está lá no sofá, porque ontem eu estava relendo. E a terceira edição, tá? Algumas pessoas ainda têm a segunda, mas já temos a terceira edição, então eu sugiro que vocês leiam a terceira edição. Quem não tiver, pode me pedir que eu envie o PDF. Tá? É uma sugestão de leitura, e aí a Judith fala lá, né, da estrutura da sessão dela, que é gigante, que para mim parece inviável. Ela mesma fala que demora de 1 a 2 horas para fazer, e como aqui no Brasil a gente não tem essa ideia de mais de 1 hora de terapia por consulta, a gente fica um pouco mais limitado. Mas a gente consegue pegar boas sugestões lá também. Tá? Ela chama de sessão de avaliação, se eu não me engano. Essa primeira sessão, tá? Então, deixo aí uma sugestão para vocês se aprofundarem no assunto. Alguma dúvida sobre qualquer coisa que foi falado? Pode perguntar, Luísa. Então, eu gostaria de voltar sobre a questão do objetivo, que você falou sobre a questão da amnésia. Se por acaso alguma pergunta na amnésia incomodar o paciente, eu posso prosseguir com a amnésia e fazer outra pergunta, ou eu tenho que voltar na demanda? Como que é? Pula aquela pergunta. Vai para outra pergunta, tá? Entendi. Obrigada. Beleza. Nada. Raina, eu lancei aí na tela de vocês, se alguém tiver com vergonha de perguntar, é anônimo, tá? Na enquete, então podem perguntar à vontade. Raina. Então, me surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, no caso de você conseguir identificar uma demanda, mas, você percebe que aquela demanda, né, é bem importante, no caso, para o contexto de vida do paciente, mas o paciente não acha relevante trabalhar aquela demanda. Como que você faz nesses casos? Tem uma forma mais adaptada de você trabalhar isso? A gente vai trabalhar o que o paciente quer. A meta é ele que define. A gente pode sugerir, mas quem define a meta terapêutica é o paciente. Mesmo que você saiba,
você pode explicar para ele, tá? Olha, eu estou percebendo que essa demanda aqui traz mais prejuízos para você do que a que você está buscando trabalhar. E aí, se ele concordar, se fizer sentido para ele, vocês podem focar nessa meta. Mas ele que define. Tá? Tá, ok. Eu sei que isso acontece e pode ser muito desconfortável, mas a gente não vai trabalhar de um jeitinho ali que dá, porque a gente não vai mentir para o paciente, né? Tipo, vamos fingir então que a gente está trabalhando a meta dele e vamos colocar a nossa aqui por baixo dos panos, né? A gente vai trabalhar o que ele quer trabalhar, tá? Sim, e tem uma coisa do livro que eu fiquei pensando, nossa, como que eu introduziria isso na questão online, né? Que é a questão de os planos de ação, você fazer escrito, porque lá no livro tá descrito, né? Tipo uma paginazinha, né? Certinha, né? Para você escrever e ela fala para você entregar, você ficar com uma folha e entregar outra folha para o paciente. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, como que seria isso adaptado? Aí eu comecei, porque no começo, para mim, né, que eu ainda estava aprendendo, eu falei assim, para mim isso daqui vai ser super complicado. Então eu pensei, olha, o que eu posso fazer é colocar no WhatsApp. Então eu passei a deixar descrito, né, além do falado em sessão, eu passei a deixar aquilo escrito e mandar para o paciente pelo WhatsApp. Então, assim, para mim é o que está funcionando no momento, né? Porque online a gente sabe que algumas coisas tem que adaptar mesmo. Sim, sim. Vou te dar uma sugestão. Pede para o paciente comprar um caderninho da terapia. E aí, quando vocês estiverem em consulta, você fala, anota aí no seu caderninho. Tá? É uma sugestão. Ótima ideia. Nossa, eu não tinha pensado em realmente fazer isso. Sim, às vezes ele já até tem um caderninho que está guardado lá há muito tempo, ele não usa, e ele pega para levar para a terapia. E aí é importante falar para o paciente cuidar desse material, porque ele vai estar colocando informações íntimas ali. Então, guardar em um local sigiloso, que nem a gente faz com o prontuário deles. Eu já tive uma paciente que ela, na verdade, ela escrevia assim, ela falava que ela escrevia no celular mesmo, que ela escrevia no bloco de notas do celular, mas eu acho que o caderninho pode ser algo mais palpável, né? Sim. Então, acho que talvez seja mais funcional. Sim, beleza, é uma boa. Recebi uma pergunta anônima. E quando o paciente chega sem demanda, vem na consulta só para buscar conhecimento ou porque o familiar mandou? A gente tem recursos terapêuticos para trabalhar metas da terapia. Então, a gente usa esses recursos com esse paciente. A gente pode enviar uma lista de possíveis metas, tanto personalizadas, que você encontrou com a queixa dele, ou prontas. Várias metas prontas. E aí você pergunta, de 0 a 5, ou de 0 a 10, o quanto você entende que é relevante falar sobre essa meta? Aí ele vai numerando. Essa 0, essa 0. Separação, essa 0. Ansiedade, tá, essa 3. E aí você pega aquele ponto mais alto e define qual que vai ser a primeira. Se ele botou 3 altas, vocês definem qual vai ser a primeira, a segunda e a terceira. Então, a gente usa recursos. A roda da vida, por exemplo, é um recurso que dá para usar para definir meta. Tá? E se mesmo assim não tiver, não faz sentido para o paciente estar na terapia se ele não quer. E aí, às vezes, é importante conversar com esse familiar. Tem, Chay, no Drive do Merak tem. Tem uma pastinha só de metas lá. É importante conversar com o familiar do porquê que esse familiar está trazendo ele para terapia, tá? Às vezes tem alguma coisa ali que ele não quer, mas é importante, tá? Então, a gente psicoeduca, que na TCC é empirismo colaborativo, então é importante que ele traga alguma coisa. Se não tem conteúdo, não tem como trabalhar, tá? Luísa. Então, quando você traz esse recurso terapêutico para a sessão, você costuma pedir para o paciente imprimir ou você manda em PDF? Porque muitas vezes tem paciente que prefere imprimir ou então pelo computador ou pelo celular. Isso também pode ser um empecilho para ele não fazer
a atividade, né? Estabelecer as metas. Como que você faz? Eu sempre envio, e aí ele pode fazer ou imprimindo ou respondendo online mesmo, tá? Tipo, da meta, é um arquivo em Word. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E aí ele pode... Ai, essa câmera. Ele pode só preencher e me enviar de volta. Aqui, ó. Várias metas terapêuticas. Cadê? Ansiedade, depressão, pânico, oscilação de humor. E várias, tá vendo? Tem várias. E ele vai colocando aqui do lado de 0 a 5 o quanto é relevante para ele trabalhar isso. Ah, entendi. E aí, você vai definir com ele todos que ele colocou 5 ou 4, né? O número máximo, qual vai ser a primeira meta. Então, isso aqui ele pode responder online e me enviar de volta, ou ele pode imprimir, se ele quiser. Ah, aí discutir isso na próxima sessão. Isso aí. Entendi. Tá? Esse, especialmente, eu gosto de fazer em consulta. Ah, Tá? Porque aí eu preciso entender por que ele considera aquilo ali uma meta. Às vezes não é, às vezes é outra coisa, e ele acha que é aquilo ali. Tá? Então, esse eu sugiro que faça em consulta. Mas, no geral, você pode enviar, pedir para ele preencher e te enviar de volta. entendi. Tá? Obrigada. Nada. Dai. Aí, ó, a Raina falou que faz em consulta. A minha dúvida é, nas sessões, assim, em cada sessão, você sempre pede feedback no final de cada sessão? Não. Eu peço feedback de tempos em tempos, ou quando eu acho necessário. Por exemplo, o paciente atrasou o pagamento e eu tive que cobrar 2 vezes, né? Lembrá-lo 2 vezes. E aí, no final de uma das consultas, eu pergunto, como tem sido para você o processo terapêutico de um modo geral, tudo isso. Para entender, assim, se ele deixou de ser relevante para ele, perdeu o sentido de algum jeito, tá? Quando acontece algum tipo de coisa que me deixa desconfortável, eu peço, ou eu dou feedback, ou eu dou e peço, né? Faço os dois. Tá? Não uso a estrutura de back que back pede em todas as sessões, não. Ah, tá certo. Tá? Obrigada. Particularmente, eu acho chato pedir feedback em todas as sessões. Por isso eu não peço em todas. Mas de tempos em tempos é muito importante. Uma vez por mês. Tá? Certo. Laís. Então, Gabi, quando você falou, né, sobre o paciente não querer e a família trazer, né, a gente sentar, conversar com a família traz uma série de, às vezes, de comportamentos, né, do indivíduo, mas às vezes o paciente não reconhece, ou para ele aquilo não faz sentido. Como é que a gente lida com a família e com esse paciente que para ele não tem problema nenhum, mas para a família tem um monte, às vezes a gente até reconhece que precisaria, mas para o paciente não faz sentido. Tá. Então, eu não tenho conhecimento teórico e prático nessa área, porque eu só atendo adultos. Então, eu não saberia te dizer como lidar com isso. Mas eu vou convocar aqui. Maria Renata, você está aí? Oi, estou sim. Como lidar com esse tipo de situação? Você pode ajudar a gente? Então, eu sempre conscientizo os pais, né, de que se o adolescente não quer falar, não participa, não tem muito o que fazer, né, porque, embora sejam os pais que estão pagando, o paciente é o adolescente, e aí só dá para trabalhar se ele quiser, né. Dá para ir manejando e ver se é a questão do vínculo, inicialmente, mas se ao longo do processo não tiver evolução, o jeito é encerrar mesmo. Obrigada, Rê. Obrigada. Júlio. Então, não seria uma orientação, porque também eu não tenho conhecimento, mas seria mais uma opinião. Eu acharia também que seria viável, caso os familiares trouxessem uma demanda e a gente concordasse com essa necessidade de ser trabalhado e o paciente não, eu tentaria mostrar ao paciente, assim, com os fatos, né, que realmente aquela demanda existe e se ele concordar, ótimo, aí se ele não concordar, aí entra nessa questão, né, que
foi falado, né, de que se ele não concordar, se ele não tiver de acordo em fazer a terapia, não enxergar a necessidade, não vai ficar inviável, né? Mas eu tentaria demonstrar para ele essa demanda. Isso aí, perfeito. Eu amo um grupo. Já amo um grupo. Vocês são demais. Obrigada, Júlio. Bom, a Izzy tem aí as sugestões, tá? Muito Vamos lá. obrigada, gente. Vamos lá, para a gente fechar. Gente, 1h30 de aula. Bom, uma frase para a gente pensar, né? Eu ia colocar a pressa é inimiga da perfeição, pensando no vínculo, mas depois eu mudei de ideia e falei, o treino é amigo da perfeição. Ao invés né? A pressa ser inimiga, o treino é amigo. Então, treinem estruturas, ousem, façam mesmo, se não for prejudicar o paciente, o processo terapêutico, o vínculo, tentem fazer de diferentes maneiras a estrutura da sessão de vocês. Treinem a minha, peçam aos colegas a deles. Troquem, isso ajuda muito. Fulano, como que você faz? Ciclano, como que você faz? E aí você vai adaptando você vai montando ali o seu jeitinho, você vai vendo o que faz mais sentido para vocês e vão colocando em prática, até que em algum momento vocês vão encontrar a estrutura de vocês, assim como eu encontrei a minha. Se a minha fizer super sentido, coloque em prática também. Para mim, funciona bem, né? Pelo meu jeitinho de atender. Se para vocês funcionarem, ótimo. E depois me contem quando vocês encontrarem, tipo, essa aqui encaixou perfeitamente. Aí vocês vão lá e me contam, Gabi, achei a estrutura da minha sessão. Compartilha comigo, porque eu posso ainda modificar a minha a qualquer momento, tá? Sobre o grupo de estudos, olha quem está aqui, Laís e Monique. Então, em março eu vou abrir um novo grupo de estudos. O tema vai ser os aspectos teóricos da TCC. Então, os encontros estão mais ou menos divididos assim. Eu não sei de cabeça, mas é mais ou menos assim. Modelo cognitivo, distorções cognitivas. Não vou lembrar de cabeça, deixa eu pegar aqui, que aí eu falo já certinho para vocês. E eu sei que o último encontro é formulação de caso. Então, serão 4 encontros. Modelo cognitivo, distorções cognitivas, crenças centrais e intermediárias e conceitualização cognitiva e formulação de caso, tá? Para quem já participa dos meus grupos ou já participou, sabe que é mais ou menos no formato dessa aula aqui, só que menos corrido. E o grupo sempre eu faço por valores sociais, então é R$80, eu já vou deixar em aberto, é R$80, e eu estou abrindo agora, nesse momento, a fila de espera para ele, tá? Vocês estão sendo os primeiros a saber, isso me incomoda um pouco, porque eu prometi para as minhas alunas do grupo anterior que elas seriam as primeiras a saber, né, Laís? Mas eu achei que seria válido, né? E, ao mesmo tempo, pensei, está muito longe, mas não tem problema, vocês já vão se organizando, porque eu já vou abrir a lista de espera, tá? Amanhã, domingo, eu vou enviar no grupo da mini aula a lista de espera, porque hoje eu vou enviar para as psicólogas que fizeram o primeiro grupo de estudo comigo, tá? Só estou compartilhando com vocês. E eu não queria ser aquela pessoa que chega no final da parada gratuita e oferece alguma coisa paga, não queria ser essa pessoa. Mas eu realmente falei, cara, eu acho que vai ser muito bom, eu acho que vai ajudar bastante, as dúvidas são pertinentes em relação aos aspectos teóricos da TCC, então eu decidi abrir. Não estava na programação nada disso, que ficou parecendo uma mega jogada de marketing. Não estava na programação. Meu marido falou assim, você é doida, é 1h da manhã fazendo aula, tem que fazer as coisas com calma. Eu falei, eu sei, eu sempre faço tudo com calma, mas elas me pediram ajuda, eu não consigo, eu sou uma boba em relação a isso, eu vou lá e faço. Então, é isso. Queria aproveitar para compartilhar essa informação com vocês. Cadê a apresentação? Achei. Então tá, então era isso que eu queria contar para vocês sobre o grupo de estudos. A fila de espera vai estar aberta para vocês a partir de amanhã, tá? Gente, muito obrigada. Deixa eu ver o chat. Qual a diferença do primeiro para o segundo grupo? O primeiro grupo, a gente falou sobre prontuário, encaminhamento
conceitualização cognitiva e processo de alta e prevenção de recaída, tá? Foi o primeiro grupo que foi o que a Laís participou. Aí agora, esses mesmos temas estão acontecendo novamente, que é o grupo da Monique, que a Monique está fazendo parte. E aí, o próximo GE já vai ser com temas novos, que são esses aspectos teóricos da TCC e formulação de caso, conceitualização cognitiva. Tá? Essa é a diferença. São os temas que estão sendo abordados. Tá? Os temas que estão sendo abordados. Ou abordados, não sei. Os dois. Não sei, dois, é. Sim, os neurônios. Sábado, gente, eu nem costumo fazer nada. Não dormiu direito, né, Gabi? Não dormi direito. Mas me contem aí, assim, de forma rápida, eu também vou lançar aí na tela de vocês o feedback. Como foi para vocês? Foi tranquilo? Eu corri muito, muita informação, a cabecinha tá fritando. Como que foi? Foi ótimo, Gabi. Muito obrigada por compartilhar. Gostei muito. Ai, que bom, que bom. Tem Psimerak aqui que já ouviu também a estrutura da minha primeira sessão, no aulão que eu dou, né? Podem falar. Eu quase fiz que nem a Ju, que eu vi que ela tá no grupo de novo, né? Sim. Aí eu pensei assim, gente, olha a Juliana ali. Eu podia ter ido de novo, que eu tava com saudade. De ter esse momento da gente poder falar e ouvir também é muito enriquecedor. E eu já vou para a lista de espera, já fui desesperada e coloquei ele que era a lista de espera. Já vou logo para essa lista de espera porque preciso. Sim. Para você vai estar disponível hoje. Ah, tá. Então já assim que sair lá no grupo, eu já vou fazer minha inscrição já. Beleza. A Ju falou que ela ficou com vergonha de entrar no segundo grupo de novo, que ia parecer que ela não aprendeu, né? Eu falei, imagina, se eu soubesse, né? Eu já tinha reservado a vaga dela. E vocês também, quiserem participar de novo, fiquem à vontade. Mas para o meio do ano eu vou abrir de novo esse sobre prontuário, encaminhamento, tá? Então, fiquem à vontade, que eu sei que documento é um assunto delicado para gente, tá? Deixa eu ver aqui. Eu também queria os dois. Maravilhosa, foi perfeito, muito obrigada. Imagina, gente, eu tô aqui para ajudar. Eu sou uma bobona, me peçam que eu entrego. Não tem isso comigo, tá? Para mim também foi ótimo. Eu senti que vocês estavam bem participativas. Eu amo grupo participativo que fala muito assim, que participa mesmo. Então foi ótimo. Não contava que seria tão maravilhoso, tão confortável. Me senti super bem. Obrigada por vocês terem disponibilizado aí todo esse tempo da manhã de sábado de vocês comigo, tá? Vamos ver o que deu aqui. Aparece aí para vocês? Estou usando um recurso novo aqui, de compartilhar as respostas. Não apareceu, não? Para mim não apareceu, não. Apareceu só a minha para mim. É, aqui também, só o meu. Então apareceu tá. uma janela, mas como eu pra escrevi mim. no chat, não apareceu nada. Sim, Só a janela. tá. Recebi assim, foi ótimo, esclarecedor, foi ótimo, aula maravilhosa, didático, excelente, foi muito bom, como sempre. Obrigada, gente. Esse feedback é sempre anônimo, eu falo que quando vocês participarem de outras aulas minhas e quiserem me xingar ali, podem ficar à vontade, entendeu? Mandar crítica, falar o que precisa melhorar, porque é anônimo para quem não quiser falar. Mas eu estou super aberta a melhorar. Se tiver coisas para melhorarem, me contem, tá bom? Obrigada. Vamos almoçar? Bom final de semana para vocês. Um beijo. Tchau, Bom obrigado. final de semana. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, até mais. Até mais.